Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. Cai governo, entra governo e a crise continua. Manchete de jornais. Ex-governadores do Rio de Janeiro presos. Sérgio Cabral tem a cabeça raspada ao chegar à penitenciária de Bangu. Divulgado vídeo de garotinho esperneando e gritando ao ser transferido de um hospital para a prisão. Finalmente a justiça chegou para o crime do colarinho branco? Ou é a espetacularização da justiça? Também, a Assembleia Legislativa decide se o processo por suspeitas de crimes eleitorais contra o governador Fernando Pimentel será suspenso ou não até o fim do mandato do petista. E mais, Lavanderia República do Brasil. Deputados querem que dinheiro aparentemente sujo, depositado por parentes de políticos no exterior, seja repatriado. Para debater esses assuntos políticos, jurídicos, Cena Política convidou os advogados e professores que analisam diretamente e diariamente essas questões. Thomas Bustamante, professor de Filosofia de Direito da UFMG, mestre em Direito pela UERJ, doutorado em Direito pela PUC-Rio, com período de investigação na Universidade de Edimburgo, na Escócia, e pós-doutorado pela USP. E Bruno Albergaria, formado em Direito pela UFMG, doutorando em Coimbra, Portugal, professor de Direito Constitucional da Faculdade Arnaldo, com vários livros lançados, entre eles Histórias do Direito, Evolução das Leis, Fatos e Pensamentos. Agradeço a presença dos dois professores aí para esse debate aí que eu disse político, jurídico, né? Aí inclui tudo, social, né? A gente está aqui mesmo para debater o Brasil, a cena política do Brasil e jurídica e tudo mais, como diz o nome do programa. Bustamante, vou começar com você. Eu li um texto seu que você analisava essas fases, essas últimas fases da Operação Lava Jato. Como é que você define essa série de prisões? Inclui políticos, cúpulas de partido, por exemplo, a cúpula do PT já está na cadeia há muito tempo. Inclui grandes empresários, megas empresários. Como você analisa isso? Nós estamos tendo justiça finalmente? Ou há outros fatores que você gostaria de colocar? Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite, dizer que é uma honra estar aqui presente, né, e debater com vocês. O que eu posso dizer sobre a Lava Jato? Quer dizer, é uma pergunta meio genérica, né? E é um pouco difícil a gente começa do genérico para o específico. É um pouco difícil a gente dar uma opinião concreta e fulanizar a discussão e entrar no jogo da discussão política. Mas o que me chama a atenção na Operação Lava Jato foi o fervor que se construiu em torno dela, não é, Carlos? Esse tipo de... quase que um discurso irracional, de ame-a ou deixa, né? É um discurso que me preocupa um pouco. Em relação à Lava Jato. Em relação à Lava Jato. Inclusive, isso é um slogan da ditadura militar. Claro. Né? Ame-o ou deixe-o, referindo ao seu país. Eu acho que o que me preocupa é que me parece que as pessoas estão muito preocupadas com os resultados que se materializem em prisões, em condenações, né? E os meios ou os procedimentos estão sendo cada vez mais fragilizados. Existe uma acusação que a princípio pareceria absurda, e talvez há um ano atrás pareceria absurda, mas hoje não chega a ser tão surreal assim, de que a Lava Jato teria um componente seletivo, inclusive, que me preocupa muito, se isso for verdade. Esse tipo de... Só pegar uns grupos políticos, uns grupos empresariais, deixar outros de fora, seria assim? Isso me preocupa muito. Mas, independentemente disso, me preocupa muito também a flexibilização dos ritos, né, dos requisitos para as várias espécies de prisão cautelar, a espetacularização de condições coercitivas, de prisões, né, a exposição de
de fatos e de pessoas, de documentos. Né? A gente já falou da última vez que eu tive aqui, daquela divulgação do vídeo, né, de áudios, né, de grampos, né, da presidente da República, então, a Dilma Rousseff, com o ex-presidente Lula, grampos estão sendo grampeados advogados. Né? Depois foram revelados que todos os advogados de um escritório de advocacia substancial que estava atendendo ao ex-presidente Lula foram grampeados. Então, me preocupa um pouco essa flexibilização das garantias e me preocupa o fato de não ser, na minha opinião, uma conduta isolada de um juiz ou de um juízo específico. O que me preocupa é se isso se alastrar para o âmbito de todo o judiciário. Eu fico muito mais preocupado com aquela decisão do TRF4, que, por 13 votos a 1, negou-se a abrir processo administrativo para apurar a conduta do Moro quando ele divulgou as conversas do Lula e com a Dilma e com os advogados e com, enfim, várias pessoas, do que com a conduta individual de um ou outro juiz. E me preocupa... Albergaria, eu ouvi o Bustamante, né? Eu quero também estender a discussão aí para o Albergaria, só para a gente ter a polêmica aí, entende? Como é que você está analisando isso? Esses fatores, é justiça, é espetacularização, é degradação dessas pessoas que são filmadas, fotografadas assim. A gente tem que ter um cuidado muito grande com a questão da individualização do indivíduo, a questão das garantias individuais que foram, não só no Brasil, mas ao longo da nossa história, a história do homem ocidental, construídas paulatinamente. Então, a gente tem que ter realmente uma proteção da imagem, da moral, da dignidade da pessoa. Agora, em contrapartida, o que a gente percebe é que houve, por parte da classe política e, pelo visto, por parte também de uma grande gama do empresariado brasileiro, um assalto do poder público, do Estado, principalmente através do Poder Executivo. Enfim, o que se percebeu, e eu não estou falando só de PT, a gente pode fazer um percurso histórico muito maior, que isso já vem desde a redemocratização do país, vamos dizer assim, desde o marco de 88. Até hoje, parece que essas questões foram se avolumando. Por isso que começa a surgir um discurso que eu acho mais perigoso ainda, da volta dos militares. Por quê? O que a gente está percebendo que após a democratização do país, seja qual partido que for, ou que foi, seja qual grupo político que se tomou o poder, a ideia que se tem é que houve um crescente proveito do poder público. O governo não era para os seus governantes, mas em proveito próprio. Sim. Então você vem com esse crescente desde a democratização até que culminou com praticamente a falência de uma Petrobras. Mas isso que você lembrou, aí só fazendo um parênteses, houve agora, na semana passada, uma invasão do Congresso, do Parlamento, por grupos pró-ditadura, querendo a volta dos militares. Né? O que outro ingrediente, exatamente, outro ingrediente o medo que me dá político nessa discussão, né? De você descortinar o rei, falar que o rei está nu, e foi um rei que ficou roubando, eu acho que não tem outra palavra, desde a democratização até hoje, o medo que eu tenho... o rei está dizendo o partido, os governantes. O Estado, né? Não diria o Estado. A presidente Dilma não houve acusação direta para ela de enfiar nada no bolso, né? Mas é bom a gente considerar ela está completamente cercada de uma estrutura, que é a estrutura completamente, ao que tudo indica, a gente ainda não pode fazer uma afirmação absoluta, mas ao que tudo indica, uma estrutura completamente corrompida, inclusive para obter o poder e se manter pelo poder. Você te cortei aquela hora, né? O que me preocupa um pouco nessa discussão sobre corrupção porque eu acho que existe uma certa ingenuidade no discurso político majoritário, de que, olha, descobriu-se um grande esquema na Petrobras, isso foi inventado agora, esse esquema
esse grande cartel, né, dessas grandes empresas que se consorciavam com governantes ou com diretores das empresas estatais, foi uma espécie de assalto à República. Claro, eu entendo a preocupação e eu afirmo a presença da corrupção num sistema como esse. Agora, é muito difícil você pensar em qualquer negócio que movimente trilhões, bilhões, estaleiros, energia, petróleo, hidrelétricas, usinas nucleares, empreendimentos de alto vulto, que num sistema capitalista não esteja completamente imune à corrupção, a essas comissões que acontecem no mundo inteiro. Para você ter uma ideia, até uns 10 anos atrás, na Alemanha e em vários outros países da Europa, as empresas daquele país poderiam, inclusive, descontar no imposto de renda delas o que elas pagavam de comissões, de propinas, para celebrarem contratos com as estatais brasileiras. Mas isso não justifica não, claro que o que se operacionalizou e o que se verificou ao longo das investigações. Eu acho que a grande questão, o fio da navalha é como fazer as investigações, como fazer as punições, como colocar na cadeia efetivamente os corruptos. Agora, como não agredir os direitos fundamentais de cada um. Mas acho que tem uma questão anterior também. Uma questão anterior que a gente tem que pensar é o seguinte, olha, a Lava Jato tem o potencial de quebrar a economia do Brasil. Ela tem o potencial de quebrar as maiores empresas do Brasil. Mas uma economia baseada no roubo não se sustenta. Mas então vamos acabar com o capitalismo e vamos partir para o comunismo. Porque me parece... Quando eu discuti isso capitalismo não necessariamente está vinculado a roubo. Pelo amor de Deus. Não, eu não estou dizendo que... Assim, se o nosso capitalismo está estruturado em propinas e propinas e propinas, aí realmente eu concordo. Para-se o Brasil e vamos ver o que a gente pode fazer de novo. O que eu não posso é ter um discurso de a Lava Jato vai parar o sistema econômico do país porque as grandes empreiteiras não vão poder mais participar de processo licitatório. Tudo agora está engessado. Olha, eu acho que esse discurso... Eu tenho certeza absoluta que outras empresas, outros procedimentos, outra postura tem que ser adotada, tanto na iniciativa privada, quando ela vai querer participar de algum tipo de contrato com o governo, quanto do governo. Olha, eu acho que isso é ponto básico. A gente não vai resolver o problema da corrupção quebrando empresa e botando político na cadeia. A gente não, isso daí é muita ingenuidade. O primeiro passo. Eu não falo quebrar a empresa. Eu não tenho que quebrar a empresa. Mas eu tenho que colocar na cadeia quem é corrupto. A grande questão é como fazer um processo de investigação, um processo judicial, sem que haja a quebra dos direitos individuais. Olha, eu acho que eu queria até mostrar isso aqui, ó. Mostrar isso aqui, para esse lado aí que eu mostro. Essa página central aqui do jornal Folha de São Paulo, são duas páginas que saíram, duas páginas que saíram ontem, né, domingo, esse programa é gravado na segunda, né? A quantidade de empresário político entre ex-governadores e outros tipos de políticos, deputados tal, que está na cadeia ou que estão indiciados, é impressionante. Dá duas páginas inteiras de jornal. Reedição. Parece até que é maior do que Mani limpa, as mãos limpas lá da Itália, né? Mas qual é o ponto do argumento onde eu estava querendo chegar? É o seguinte, é que o discurso anticorrupção não passa apenas por uma maior punição e uma flexibilização das interpretações no âmbito da tipificação ou uma flexibilização das garantias, aquela velha história das 10 medidas contra a corrupção, vamos agora aumentar as hipóteses de prisão provisória, vamos agora aumentar os casos de negociação, né, delações premiadas. Eu acho que o problema existe um problema estrutural que é muito ingênuo a gente achar que vai conseguir acabar apenas com a Lava Jato. Esse problema estrutural da corrupção. Numa economia capitalista, é muito difícil você impedir esse tipo de prática no mercado geopolítico. A gente tem que adotar uma estratégia
inteligente para atacar as causas da corrupção e não apenas as consequências. Bustamante, a discussão continua, cena Claro. política volta em um instante. É. Segue cena política, debatendo questões políticas, jurídicas, essa crise no Brasil que não tem fim verdadeiramente. Olha, eu quero até continuar nessa conversa aí sobre a Lava Jato, acho que cabe a gente debater mais isso, se ela deve acabar, o que ela tem que ser, o que tem que ser feito com ela, mas a gente está falando de corrupção de grandes empresas, petrolões, de outras estatais, mas existem também as pequenas pressões e corrupções do dia a dia, né? Você vê o governo Temer no início de carreira, 2 meses, né? Parece que já tem 1 ano, mas são 2 ou um pouco mais de 2 meses, teve aquela dificuldade imensa na área de cultura. Intelectuais, artistas ocuparam vários setores do Ministério no Brasil e colocaram lá um diplomata do Rio de Janeiro, Marcelo Calheiro, que de uma certa maneira conseguiu abafar um pouco a crise do governo Temer com o setor intelectual, o setor artístico e tudo mais. Cai o ministro agora, né, nos últimos dias, porque o ministro-chefe da Secretaria de Governo, um homem forte do governo, já com outros processos por trás dele, né, o Gedel Vieira Lima, também chamado de GVL, tem até uma sigla, né, GVL, parece coisa comercial, fez pressão no ministro para o ministro aceitar o gabarito de um prédio que ofende uma área histórica lá em Salvador, porque o ministro-chefe da Secretaria de Governo comprou um apartamento lá de 2.600.000 reais e o prédio estava embargado. É brincadeira, né? Colocaram o Roberto Freire, que é do PPS, para ministro da Cultura. Roberto Freire tem tanto a ver com cultura, como aqui o Cena Política tem a ver, por exemplo, assim, com a final do Grande Prêmio de Automobilismo. Né? Tem nada a ver, né? Eu acho que nada a ver. Então, assim, são pequenas e grandes corrupções, mas vamos voltar a Lava Jato, né? Acho que o ponto eu não consegui colocar muito bem no bloco anterior, eu acho que vou tentar colocar direto agora, muito claramente. A corrupção tem que ser tratada de maneira técnica e racional, menos passional e menos moralista. Os crimes têm que ser apurados de acordo com o devido processo legal. Não, eu acho que os métodos da Lava Jato se tornaram muito heterodoxos. O próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região chega a dizer situações excepcionais ou inéditas requerem medidas inéditas. Não requerem. A gente não pode romper com as garantias processuais, por mais nobre que sejam os nossos propósitos. A gente tem que tratar o processo da Lava Jato como a gente trata qualquer outro processo, com todas as garantias, aliás, até com mais garantias do que os processos que acontecem no foro comum. Por quê? Porque vai ser esse processo que vai fixar o nosso padrão, que vai fixar o precedente, que vai ficar na memória do cidadão e que vai servir de exemplo para os outros juízes que no futuro tiverem que fazer um combate à corrupção em larga escala. Eu acho que essa questão da corrupção tem que ser tratada de uma maneira técnica, de uma maneira racional, seguindo-se com a mais estreita observância possível do devido processo legal. Um discurso cada vez menos moralista e menos impactado pelos nossos juízos e pelas nossas opiniões pessoais. Digo isso porque, se você for tratar do ponto de vista moral, me escandaliza mais do que a corrupção no âmbito da política e no âmbito eleitoral, determinados benefícios, auxílios, salários acima do teto, juiz, desembargador ganhando 200 mil reais. Você pegando a lista do próprio TRF4, outro dia estava circulando aí nos grupos de WhatsApp do Brasil, um print screen dos vencimentos dos desembargadores, e muitos deles inativos, e você via montantes, tanto lá como aqui no nosso TJMG,
acima dos 6 dígitos, entendeu? Num país em que o teto é pouco mais de 33 mil reais. Quer dizer, com que autoridade moral esses juízes vão... 6 dígitos eu não sou muito bem de matemática. 6 dígitos é mais de 100 mil reais. Mais de 100 mil reais. A gente tem salários... inclusive, aqui no TJMG... Na semana passada, nós tivemos um caso emblemático que me foi passado por alguns membros do Sindicato dos Servidores do TJMG. Os servidores de uma vara puseram no perfil do Facebook deles uma foto do ex-presidente do TJMG com o salário que ele ganhava. Por isso, 5 servidores do TJMG estão sendo processados com a penalidade de demissão. Não sei o que vai ser o resultado, mas eles tentaram entrar com o processo, perderam, porque simplesmente divulgaram o salário do presidente do tribunal, que era mais de 100 mil reais. Quer dizer, isso me escandaliza. Eu acho que a gente tem que tratar a questão de uma maneira racional, tanto na hora da gente discutir os supersalários, quando a gente discutir a corrupção eleitoral, quando a gente discutir petrolão. Sair aplicando teoria do domínio do fato e tentar fazer o cidadão comum acreditar que o Lula se beneficiou com um apartamento de pouco mais de R$1 milhão, quando tinha diretor da Petrobras ganhando mais de 200 milhões e que ele é o grande chefe, me poupe. Eu não tenho nenhuma razão pessoal ou política aqui para estar defendendo o presidente Lula. Acho que a conduta dele tem que ser apurada, mas a conduta de juiz que viola a garantia do devido processo legal também tem que ser apurada, como diz a Bíblia, né? Com o mesmo rigor. Com o mesmo rigor que você julga os outros, é o mesmo rigor com quem você vai ser julgado. Então, agora deixa eu te dizer. Vamos lá. Só para a gente depois passar também para a albergaria, a discussão. O seguinte, Operação Lava Jato. Eu mostrei essa imensa lista, nós falamos aqui da corrupção. É o momento já de marcar o passo do final da Operação Lava Jato ou é o momento de refinar a Operação Lava Jato? Queria ouvi-los. Olha, bom, primeiro, a gente não tem acesso aos autos da Lava Jato. É um processo gigantesco, são milhões e milhões de volumes. É monstruoso, tem-se uma vara federal com, hoje, a competência exclusiva para se analisar aquele caso, que é o caso da Lava Jato. Então, não tem como a gente, aqui em Belo Horizonte, longe de ter acesso, de fazer uma análise profunda de todos os elementos que se tem na Lava Jato para poder a gente oferir se pode, se já está em condições ou não de se encerrar o procedimento, os inquéritos, enfim, todas as investigações. O que me parece é que, com esses novos percursos que estão acontecendo, principalmente no estado do Rio de Janeiro, parece que ainda tem fôlego para continuar mais. Até onde? Ainda sobra corrupto solto, né? Ah, com certeza. Muito. Isso é, porque o problema também, aí eu concordo com o Bustamante, é o seguinte, a questão da corrupção brasileira, e aí eu não vou falar corrupção do sistema capitalista, porque no comunismo você tem corrupção do mesmo jeito. Né? Vamos dizer assim, o problema da corrupção é um problema do ser humano. E mais, o Brasil, infelizmente, a corrupção é endêmica. Então, não é só classe política. A classe política reflete a sociedade. A nossa sociedade, infelizmente, ao que parece, ela se processa como uma sociedade corrupta. Muito bem, nós vamos continuar esse assunto. Cena Política volta já já. Vamos lá, prossegue Cena Política, debatendo questões judiciais, políticas, por exemplo, a espetacularização da justiça, é certo ou errado, processo contra o governador Fernando Pimentel, lavação de dinheiro sujo de políticos e outros assuntos, com presença do professor Thomas Bustamante, da UFMG, e também do professor, os dois advogados, professor e advogado, Bruno Albergaria, da Faculdade Arnaldo.
Bruno, eu dei te dando umas cortadas aí, você estava falando sobre a Lava Jato, estende seu raciocínio, você estava dizendo que tem vários lados, mas citando algumas coisas importantes da operação. Sim, o que eu acho principal é o seguinte, efetivamente, não vamos terminar com a corrupção no Brasil através de um processo judicial único e exclusivo, que é a Lava Jato. Isso daí seria uma utopia a gente achar isso. Agora, minha opinião, tem que se pegar os corruptos. Primeiro ponto. Então, de um lado, quem já corrompeu tem que ser efetivamente processado de acordo com o devido processo legal, com todas as garantias já estabelecidas, com os procedimentos, enfim, com toda a sistemática já previamente implantada. Agora, se a gente não fizer um trabalho de base, de escola, ensinar às nossas crianças que a corrupção ela é prejudicial a toda a sociedade e essa geração que está vindo aprender isso de fato, infelizmente, só através da Lava Jato é infrutífero. Então, na minha opinião, a gente tem que atuar nessas duas grandes searas, nessas duas grandes pontas. A educação. Infelizmente, a sociedade brasileira, ela comunga da ideia de que assim que eu pegar o poder, eu vou ser corrupto. Assim que eu tomar o poder, eu vou resolver minha vida, minha e dos meus familiares. Já começam como vereador, pensando de assim, base, de vão base. subindo, chegam a presidente, pensando Exatamente. a mesma coisa. A ideia não é vou servir o povo, mas sim vou me servir do poder público. Infelizmente, a gente tem essa concepção já estruturada na nossa sociedade. A gente tem que fazer uma ruptura de paradigma. Nesse momento, eu acho que realmente a gente tem que fazer de base nas escolas, fazer com que as crianças, essa nova geração que está vindo, entendam que a corrupção ela é prejudicial a toda a sociedade. Que por mais que a pessoa individualmente ela se beneficie de uma corrupção, mas ela está afundando o barco e ela está dentro do barco. Mas eu queria perguntar a vocês dois sobre essa questão que eu já citei, da espetacularização, da degradação das pessoas, degradação moral das pessoas durante as prisões. E a gente tem de pensar nessa situação das ruas. A maioria das pessoas parece que não olha essa questão das ruas. Você vai ali e vê no muro 3 rapazes negros, o policial lá esfregando o cacetete na cabeça deles, mandando abrir a perna, não tem mandato, não é suspeito, há uma completa degradação, eles são suspeitos em regra, porque são pretos e pobres, ou não necessariamente pretos, porque são pobres. E isso há uma degradação total. Aí, quando chega essa degradação na prisão do político, as pessoas apoiam também. Apoiam, entende? Eu acho que esse que é o ponto. Assim. Eu acho que a gente está perdendo um pouco essa espetacularização, esse aflorescimento de paixões está fazendo as pessoas perderem um pouco o freio. E isso está fazendo com que as pessoas cada vez mais ajam sem pensar. Né? Quer dizer, olha, você pode humilhar o garotinho, você pode raspar a cabeça, você pode... e se ele morrer lá na cadeia, não é problema meu. Se ele tiver um ataque cardíaco lá também, não é problema meu. Ah, mas não tem sentença condenatória. Não importa, todo mundo sabe que ele é culpado. Ah, mas não tem perigo para o processo, porque ele não está exercendo nenhum cargo mais. Não importa, vai o quê? Se for esperar o devido processo legal, a gente vai ter que esperar mais 10 anos para ele ser preso. Quer dizer, existe uma espécie de pressa, existe o que eu acho que o grande risco que a gente corre, o maior risco que a gente corre, a maior ameaça que paira sobre o Brasil, na minha opinião, hoje em dia, não é nem a crise econômica, nem a corrupção e nem a ingovernabilidade que está afetando o nosso país. É o excesso de instrumentalismo, da ideia de que os fins justificam os meios, em toda discussão. Quer dizer, eu tenho que pegar aquele político corrupto de qualquer jeito. Eu tenho que pegar, pouco importando os procedimentos, e as pessoas começando a bater palma para isso. As pessoas... Você deu o melhor exemplo que eu poderia imaginar. Quer dizer, não é porque o cara está sendo preso por... a polícia está abusando dele por ele ser negro,
né? Que eu acho que a gente tem que fazer a mesma coisa com os políticos. Quer dizer, se a gente não ver o devido processo legal sendo estritamente observado Em em todos os relação casos, né? às autoridades, como é que a gente vai ter esperança de que um dia esse devido processo legal vai ser observado também em relação ao cidadão comum? Eu temo um pouco por esse instrumentalismo que começa a ser uma lógica de direito penal do inimigo, né? Uma lógica de que nós e eles, uma lógica de que, não, nós temos que fazer com eles as mesmas coisas que eles fazem com a gente. Eu acho que o grande desafio é você, quer dizer, eu vou dar um exemplo aqui do Albin Sachs. O Albin Sachs foi juiz da Suprema Corte sul-africana, ele era contemporâneo do Mandela, guerrilha, do mesmo grupo político do Mandela, né? Da resistência pacífica, não violenta, que sofreu todo tipo de atentado, passou a maior parte da vida dele no exílio, né? O Albin Sachs, inclusive, foi preso, torturado, sem acusação nenhuma, com base na lei que permitia uma detenção indefinida, sem acusação, por 90 dias. Ele saiu, passou 30 segundos do lado de fora, voltou. Tortura psicológica, tortura com privação de sono, perdeu um braço e um olho num atentado terrorista, um atentado feito pelo Estado. Um funcionário do Estado sul-africano explodiu o carro em que ele se encontrava para matá-lo. Depois ele virou juiz da Suprema Corte. E aí ele me diz qual era o grande desafio para ele. Tem um livro dele maravilhoso, recentemente traduzido ao português, que eu esqueci o nome do livro agora, mas ele dizia, olha, qual era o grande desafio? O grande desafio era julgar os terroristas. Era dizer que a eles não se aplicaria a pena de morte em nenhuma circunstância, que não seria dada extradição a eles para os Estados Unidos se fosse aplicada a pena de morte nos Estados Unidos, que seria dado devido ao processo legal. E o grande desafio foi, com base na lei sul-africana de reconciliação, foi ele se encontrar com o seu torturador. Nossa, E perdoá-lo. E dizer o seguinte, olha, e virar para eles e ver esse cara se encontrar com o seu torturador, ver ele admitir publicamente tudo que ele fez e sair ileso e livre. Dizia, por causa da lei da anistia. Porque não é nem questão da anistia. Assim, olha, os princípios com os quais eu me comprometi e as leis com as quais as leis que nós fizemos, as leis que o nosso governo democrático estabeleceu, concederam perdão a você. Então a gente tem que. É mais importante você garantir o Estado de Direito, você garantir a liberdade, do que você chegar a uma vingança eventual. Esse que é o princípio que eu quero estabelecer. Deixa eu colocar mais um caso. Queria passar também ouvir ele sobre isso. E a gente está falando aí a espetacularização, está falando que rasparam a cabeça do Sérgio Cabral. Isso não quer dizer do garotinho lá esperneando, coisa e tal. Não quer dizer que a gente aqui está dizendo que não está certo, que eles não fizeram nada, viu? Porque, inclusive, em relação ao governador Sérgio Cabral Filho, eu lamento tanto, né? Tantas vezes eu vi o pai dele, Sérgio Cabral, o pai, no Pasquim, um jornalista libertário, com espírito libertário, e, pelo visto, o filho charfundou aí na corrupção. Mas continuando a discussão. Eu acho o seguinte, a minha preocupação não é só, obviamente, com as garantias individuais. É também, a gente tem que ter todas as garantias, o Estado é um Estado de direito. Agora, obviamente, tem que ter apuração? Tem. Tem que ter punição? Tem. Como achar o meio caminho, o fio da navalha, que eu estava falando desde o começo, entre saber punir, saber colocar essas pessoas na cadeia através do devido processo legal com as garantias constitucionais, é que eu acho que é o que temos que construir. E sabendo também que isso não basta para interromper o processo de corrupção que tem endemicamente estruturado no país. Claro. Então eu volto a falar, enquanto a gente não tiver todas as devidas punições, colocar todo mundo na cadeia, todos os corruptos. Eu acho que a corrupção, infelizmente, destruiu o país. E já vem destruindo. Não vamos também demonizar o PT. Aconteceu em larga escala com o PT? Aconteceu. Sim. Mas não é um processo originário, único e exclusivo. É um processo que vem de uma raiz histórica muito anterior. Claro. Eu acho que agora, tem que colocar na cabeça. O PP teve mais pessoas envolvidas do Petrolão do que o próprio PT, né? PMDB, no caso, né? Não, o PP. Ah, o PP. O PMDB também.
PSDB Eu também acho está que envolvido. a gente não tem Esse é um que processo, ranquear, nem esse é um fulanizar a processo discussão. político. Acho que Não do país. importa a sigla. É corrupto, vai para a cadeia, através do devido processo legal. É corrupto, não pode ter perdão judicial. Tem que ficar na cadeia e vá cumprir acho que a sua gente- pena, respeitando o devido processo legal. Enquanto a classe política não se conscientizar que, se ela cometer alguma improbidade, ela for para a cadeia, infelizmente, a gente vai ter isso que a gente está vendo. Em outro lado, acho bom também o empresariado estar sendo preso, porque ele também tem que perceber que ele é parte culpada no processo da corrupção. Não existe corrupto sem o corruptor. Então, são As duas pontas, as né? duas pontas, têm que ir para a cadeia, tem que responder ao processo penal, tem que ser responsabilizado, tem que haver uma sanção do Estado e uma sanção rígida e dura, tem. Agora, achar que isso vai resolver o problema da corrupção também, seria inocência da nossa parte. Enquanto a gente não tiver ensinar as crianças a educação, através da educação, e eu acho que é a única forma que a gente vai salvar esse país, através da educação, que o processo de corrupção é nefasto a toda a sociedade, não vai ser uma lava-jato, não vai ser uma anacrônico que vai resolver o nosso problema. Mas eu Eu queria acho que perguntar a a gente- vocês também um outro ponto. Que- Eu não sei se você falou que você quer acrescentar nisso Eu aí, iria mas acrescenta de acrescentar o maneira seguinte- enfática para buscar outro ponto. Tá, eu acho que tem uma premissa implícita no meu argumento que é o consenso com vocês de que a Lava Jato tem que ir até o final, até o último réu ser apurado. A corrupção tem que ser punida. Agora, o que me preocupa é se o preço para se punir o último corrupto, se A for fila, né? flexibilizar direitos que podem ser invocados também pelo cidadão, é isso que me preocupa, entende? eu Esse sempre esse defendo- preço nós não podemos pagar. Esse preço a gente não pode abrir mão. A gente não pode abrir mão de um judiciário imparcial. Se tiver a gente não pode abrir mão de um processo de prova que se obedeça o contraditório. A gente não pode abrir mão de várias garantias. Eu vou dar um exemplo aqui, só para a gente poder conversar. A questão da flexibilização da prisão, da presunção de inocência pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? A partir da segunda instância, embora a Constituição diga que você que não há culpados até uma sentença transitada em julgado, a gente pode pensar, poxa, mas o número de pessoas que são condenadas em segunda instância é muito pequeno, né? Mas não. Um dado da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que andou circulando aí, me deixou escandalizado. 40% dos processos que vão para o STJ ou para o STF, da Justiça, da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, os pobres, são providos. Quer dizer, então a gente está mantendo a cada 10 pessoas, cada 10 pobres, 4 na cadeia. Por quê? Quer dizer, eu acho que me preocupa um pouco essa fragilização das nossas garantias. Claro que a corrupção tem que ser tratada de maneira inteligente. Acho que temos que mexer na lei eleitoral, tem que mexer na lei de licitação, tem que mexer em uma série de fatores que podem ajudar a prevenir a corrupção. Claro que uma garantia da punibilidade também é importante, mas que isso seja feito de uma maneira que não levante suspeitas em relação ao cidadão comum. Eu entendi, olha, esse lado aí sim, realmente, né? Que a corda acaba arrebentando sempre, eu digo que sempre essa expressão, para o lado do PPP, né? Pobres, pretos e prostituta. Cena política volta já já. Segue cena política, estamos debatendo a Operação Lava Jato e agora vamos falar sobre o processo contra o governador Fernando Pimentel, que está na Assembleia Legislativa, mas houve, nas últimas horas, uma decisão judicial sobre ele. Esse processo, eu vou começar até com o Albergaria, que estava me dizendo dessa decisão, que foi das últimas horas, esse processo
é o seguinte: a Assembleia teria de decidir se há continuidade ou não do processo Se há abertura. Não, o processo já foi aberto. Não, né? a questão é o seguinte. Não. Sim, então me explica. Vamos lá. É mais ou menos fazendo um paralelo como foi o processo da Dilma. Sim. Com duas grandes diferenças. O processo da Dilma foi um processo de crime de responsabilidade. E o do Pimentel é um crime comum. De acusação de corrupção eleitoral. Não, corrupção eleitoral não. Corrupção mesmo, de receber dinheiro. Sim. Indevidamente. E a outra grande diferença é que a da Dilma foi no âmbito da União, com o sistema bicameral. E no âmbito estadual, é unicameral, só tem a Assembleia dos Deputados. Sim. Então eu tenho essas duas diferenciações. Lá tem a Câmara e o Senado. A Câmara e o Senado. Que é o então, bicameral. Exatamente. Como que é a tramitação desse processo? Primeiro, crime comum. Quem é que julga o Pimentel? O STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Esse processo que eu estou dizendo, já foi aberto lá. Exato. Aí é que está. Só que só pode haver essa tramitação em havendo autorização dos deputados estaduais. Então, o que se fez? O Ministério Público Federal montou o inquérito, encaminhou para o STJ para que houvesse a abertura e tramitação do processo. Antes de fazer a efetiva abertura e tramitação, o STJ manda um ofício para a Assembleia de Minas Gerais para que ela diga, pode ser processado ou não. Então, o que se está Pode ser processado durante o mandato, né? Durante o mandato. Depois do mandato... Depois do mandato, continua-se Mas isso é o que estava tramitação. acontecendo. Os deputados estavam se reunindo... Aí o que aconteceu? Primeiro, o Ministério Público queria que a tramitação fosse independentemente da autorização legislativa. O próprio STJ barrou, falou assim, não, para que haja o prosseguimento do processo, para que haja abertura do processo, necessariamente tem que ter a autorização legislativa. Mas os deputados da oposição apelaram agora? Não, por outro motivo. Aí veio esse requerimento do STJ para os deputados. Aí como que é o processamento disso? Abre-se uma comissão especial só para essa análise, na CCJ, em que eles dão um parecer, através de toda a documentação. E aí depois vai-se a votação, esse parecer no plenário, no pleno, todos os... Só que foi feito o parecer e não foi repassado a todos os deputados o inquérito completo que o Ministério Público Federal encaminhou ao STJ. Foi aí que os deputados da oposição apelaram. Aí os deputados da oposição reclamaram que deveriam ter acesso em toto de um processo completo, todas as peças do processo que estaria tramitando, do inquérito, e que não tinham sido repassado a eles. Em síntese, assim, só colocando uma síntese. Em síntese é que o processo sobre a paralisação das investigações do governador teve a outra paralisação agora, né? Teve a paralisação enquanto não for disponibilizado a todos os deputados estaduais o acesso a toda a documentação, ele não pode ser julgado. Você acha que isso está correto? Para se da continuidade, Olha, eu acho que... para continuar o processo contra o Pimentel, tem de ter essa autorização da Assembleia Legislativa? Eu queria discutir isso, se está certo ou não. Se é moralmente correto ou não, ou se é politicamente correto ou não, eu acho que não somos nós que temos que entrar nesse mérito. Nós, pobres mortais, não podemos, não? Eu acho que é uma questão política que foi tomada, uma decisão que foi tomada no momento em que nós promulgamos a nossa Constituição Federal. Existe uma parametricidade, né, entre a Constituição Federal e a Constituição de Minas Gerais nesse ponto, e a própria jurisprudência do Supremo diz que essa parametricidade ela é obrigatória, ou seja, as mesmas regras. É difícil aí para quem está ouvindo entender. Mas vamos tentar traduzir isso da maneira tem mais... Tem que espelhar, uma tem que ser mais ou menos igual a outra. Espelhar com a outra. Exato, existe um princípio adotado no plano da Constituição Federal que tem que ser reproduzido no nível das constituições estaduais. Sim. E a regra da Constituição Federal é muito simples. Olha só, se você tem um governador ou um presidente que está sendo acusado de um crime de responsabilidade, quem vai julgar é o Poder Legislativo. Se você tem
um governador ou um presidente acusado de um crime comum, quem julga é o judiciário. Só que tem que haver uma autorização prévia do Poder Legislativo. Isso é uma espécie de carta de impunidade? De jeito nenhum. Se o Legislativo disser, não queremos o nosso governador sendo processado ao longo do seu mandato. Se ele cometeu crimes, se ele cometeu atos ilícitos, ele que responda por eles, mas ele que termine o mandato. Por quê? Porque existe todo um custo político que um processo contra o governador pode Agora, engendrar. isso é bom A destacar. primeira consequência imediata é o seguinte: instaurou-se o processo, voltou ele a tramitar, o governador é afastado. Apesar de eleito, apesar de ter de eleito em primeiro turno, com uma maioria esmagadora, ele é afastado. Quer dizer, esse custo político, num país em que o preço da instabilidade é muito grande, é algo que o Constituinte achou prudente a gente não correr. Por isso ele diz, olha, a Câmara ela tem que autorizar o processamento do governador, porque se ela autorizar, o governador suspende-se o mandato dele imediatamente. E isso vai causar Bustamante, eu queria só que... um problema político sério. Diga. É só colocar isso, né, que a gente tem de destacar que o processo dele pode, se a Assembleia autorizar, ser paralisado, mas ele é retomado sem perigo de caducar, né? Sem nenhum... A prescrição também A prescrição suspensa. para também, né? A prescrição para. Mas vamos ouvir o... Isso é uma decisão que o STJ ainda não decidiu. Sim, estou falando no futuro. Ainda vai ser discutida essa questão. É sobre a impunidade, porque o problema de processo no Brasil é que eles prescrevem, né? Muitos aí ficam fora. O entendimento do ministro Esse não prescreve, né? Esse não prescreve. Mas essa questão aí desse processo, dessa lavanderia da República do Brasil, que lavou bilhões de reais aí agora, e agora os deputados, a Câmara dos Deputados, está querendo estender a lavanderia para os parentes dos políticos. Ou seja, o político... Acho que a minha posição é tão radical nesse ponto, que para mim eu acho que não deveria ter repatriação sem informar a origem, em hipótese nenhuma. Porque é um dinheiro que, se você não declarou, né, se a origem mandou de dele maneira é desconhecida, clandestina, né? se não tem um lastro, é um dinheiro que, muito provavelmente, para não dizer certamente, é produto de crime. Pelo menos deixar de declarar, você deixou. Então, na minha opinião, é bem radical nesse sentido. Essa lei de repatriação é uma imoralidade, é contraditório a gente adotar uma retórica tão dura contra a corrupção e a gente está batendo palma para um político ser preso nas circunstâncias em que o garotinho está sendo preso e a gente aprovar essa lei. Essa lei, para mim, é um escândalo. E a albergaria? A questão, acho, não é tão simples assim. Primeira questão é o seguinte, é um movimento mundial, todos os países ocidentais promoveram essa lei de repatriação. Então, não dinheiro sujo ou não? Sujo ou não. Não é uma questão eminentemente do Brasil. Isso foi muito mais um movimento dos grandes bancos europeus que não estão querendo mais ficar com esse dinheiro. Então, é um processo de globalização. É o único dinheiro que banco não deve estar querendo, deve ser esse, né? Porque banco só quer dinheiro, só quer usura. Então, por incrível que pareça, olha ao absurdo que chegamos. Os bancos suíços é que estão tentando promover essa, digamos assim, branqueamento do capital internacional. Qual que é a grande diferença que eu acho que aconteceu no mundo e no Brasil? Estados Unidos fez a mesma lei. Entrou dentro dos Estados Unidos em torno de 6 bilhões de dólares. Brasil foi arrecadado de tributação, não é o que entrou, não. É o que foi arrecadado de tributação. 50 bilhões de reais. Ou seja, foi 3 vezes, 4 vezes isso. E agora eles estão querendo isso, que também inclua os parentes. E a grande questão era o seguinte, até então, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, fez a repatriação pelas empresas, não pessoa física política. A grande diferença é essa. A primeira lei de repatriação que o Brasil fez, atendendo aos anseios internacionais,
era para fazer uma legalização, uma repatriação do dinheiro praticamente das empresas privadas ou pessoas jurídicas, com a proibição, vedação expressa da classe política. Por quê? Obrigatoriamente, o dinheiro de um político se ele está com o dinheiro lá fora, não tem outra opção a não ser corrupção. No Brasil, fez a lei de acordo com os preceitos internacionais e tudo mais, para, digamos assim, um remanejamento do capital internacional. Como eles viram que o negócio deu muito certo e foi interessante, os políticos estão querendo fazer uma segunda leva para a ordem só para eles, que aí já está fora dessa ordem Dinheiro dos internacional. parentes, né, Bustamante? Aí A mulher, né? A mulher do Cunha. É, a mulher do Cunha, o filho, a escandalizador. cunhada. A lei anterior, já não me decido. Já não soava bem, né? Do ponto de vista moral, inclusive porque a nossa lei não dizia só em repatriação dos Mas nossos isso recursos. é Ela uma ordem permitia, internacional. mas tem cláusulas ali que não tinham nos outros países. Eu não sei. Permitia que você repatriasse e logo depois de você repatriar, você reenviar de volta para o exterior. Quer dizer, então era só para arrecadar. Quer dizer, aí eu acho que tem um limite, entendeu? Aí o dinheiro fica limpo, você manda lá para a segurança do exterior, né? Do Seria exterior. Assim, esses limpinho, países limpinho. agora que estão com uma espécie de crise de moralidade, fizeram a sua fortuna. A Suíça fez o Estado Social dela com uma política que, do ponto de vista do direito internacional, sempre foi deplorável do ponto de vista moral. Eles aceitaram dinheiro de tudo que é ditador africano, que é tudo que era grupo terrorista, eles aceitavam. O dinheiro aplicava aquele velho princípio, né? O dinheiro não tem cheiro, né? Qualquer coisa eles entravam. A lavanderia da República do Brasil lava mais branco e agora está querendo lavar também os colarinhos brancos, né? Para eles ficarem mais alvos ainda, né? Porque isso é dinheiro aí do colarinho branco, né? Escândalo do colarinho branco. Demonizar completamente, absolutamente esse processo. Tinha muito dinheiro que era de brasileiros que estava no exterior. Às vezes a pessoa recebe uma herança, enfim, há várias situações e situações. Isso foi um movimento internacional que se foi operacionalizado, em que a gente não pode demonizar simplesmente. Não, mas se em a pessoa absoluto. ganha mais a herança lá, Tá ela já declarada. podia ter trazido dinheiro pagando imposto. A gente tem por exemplo, o Brasil é um país eminentemente de imigrantes. Então a gente tem uma colônia de italianos muito grande, que às vezes de árabe, de japonês. Enfim, somos um país ainda de imigrantes. Então você tinha muitas situações. Não estou defendendo o dinheiro de corrupção nem nada disso. Mas você tinha muitas situações que estavam, que de tempos em tempos eu acho que são necessárias a gente fazer essas arestas. E justamente pagando-se todos os tributos para fazer a repatriação e tudo mais. Agora, óbvio e evidente que a extensão dessa lei de repatriação, que eu entendo que até, no geral, é uma lei boa que tem os princípios bons. Agora, estender isso a um direito originário de narcotráfico, o dinheiro originário de vendas de armas, que a gente sabe Isso que está são excluído pela lei. Está excluído. Está excluído. O que estão se querendo fazer é que também estava se excluído o dinheiro originário de políticos. E, obviamente, o político não vai colocar na conta dele. Ele vai arrumar os laranjas, que são justamente seus familiares. O que se pretende nessa segunda leva é o dinheiro, quase obrigatoriamente, de corrupção, que seria dos parentes dos políticos. Aí, realmente, fica difícil da gente fazer uma defesa. Porque, assim, eu acho que o meu argumento era mais ou menos o seguinte: olha, vem cá, a gente tem que atacar as causas da corrupção. Atacar as causas. Né? A primeira delas é mudar. Acho que a decisão do Supremo, que já limitou, que já proibiu as doações de empresas privadas a partidos, foi teve seus impactos positivos e negativos, mas ela caminhou numa direção interessante. E eu acho que a gente tem que atacar as causas da corrupção. E esse é um exemplo claro de situação em que você está abrindo um caminho para algo que a gente não deseja, que é o aproveitamento dos recursos da corrupção. Professor Thomas Bustamante, Filosofia do Direito da UFMG, professor Bruno Albergaria,
Direito Constitucional da Faculdade Arnaldo. Muito prazer em recebê-los e agradeço novamente a presença de vocês. E Cena Política agradece principalmente a você que acompanha semanalmente o nosso debate. Até o próximo.